Todas as vezes que tento contar a história da Igreja Batista da Lagoa, eu me emociono muito. E é até difícil resumir cada detalhe em meio a tantas lembranças. Mas vamos lá. No Coração nasceu antes, numa conferência da Junta de Missões Nacionais em 2014 em Curitiba. Porém, só alguns anos depois, ainda como seminarista, me veio essa pergunta na mente. Se eu fosse plantar uma igreja, como faria? Então, inspirado pelo Espírito Santo, fomos rabiscando as estratégias que seriam necessárias para tirar do papel todas as fases da plantação de uma igreja, orando e buscando entender o propósito de Deus nessa história. Porque quando entregamos nas mãos de Deus, qualquer plano que sai do papel aflora para a honra e glória do nome dele. Num dia comum de trabalho, saí de casa para ir para a base, daí aconteceu algo incomum. Eu peguei o caminho errado. E nesse caminho, indo também trabalhar, o meu chefe me liga pedindo para eu passar na padaria e comprar algo para levar para o quartel. E chegando nessa padaria aqui na Lagoa do Araçá, eu estando na fila para pagar aquilo que eu ia comprar, tem dois senhores conversando comigo atrás, contando alguns incidentes que estavam acontecendo aqui na Lagoa do Araçá. Então, um deles contou para o outro: você sabe o que está precisando aqui nesse bairro? Está precisando de mais igreja. Foi aí que, naquele momento, eu senti muito forte o Espírito Santo, de procurar saber onde ficava a Igreja Batista da Lagoa do Araçá. Então, ligando para a Convenção Batista, eles falaram que não existia essa igreja. E naquele dia, Deus falou comigo grandemente que nós iríamos plantar uma igreja aqui, nesse bairro. A história da nossa igreja foi escrita debaixo do poder da oração, pois somos uma igreja bíblica. Nossa trajetória foi marcada por desafios, lágrimas, muito trabalho, e, acima de tudo, com a bênção e permissão de Deus, que nunca nos deixou nem nos desamparou. E nessa fase, plantar uma igreja ainda sendo seminarista era um grande desafio. Mas com o apoio espiritual da Igreja Batista Emanuel e a cooperação de mais 12 amigos, o desafio foi possível. Agora, o problema era: ninguém morava no bairro. A gente se olhou e pensou: meu Deus, onde vamos nos reunir? Mas quando Deus está no meio, algo sobrenatural acontece. Ele nos mostrou um casal que nos acolheu e nos cedeu a sala da sua casa para o nosso PGM Piloto. E sempre quando nós nos reuníamos em PGM Piloto, a gente conversava com relação a como seria o DNA dessa igreja, como seria o louvor, a formação de liderança, como nós iríamos receber as nossas crianças. Para criar uma conexão com a comunidade, a estratégia foi criar o Projeto Servir, uma ação social que acontece na área de eventos da Lagoa do Araçá todo terceiro sábado dos meses. A nossa igreja é composta por pessoas que, mesmo diante das lutas, se mantêm unidas como um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Vivemos a essência de uma igreja multiplicadora: formar novos líderes, plantar mais igrejas, fazer discípulos, orar e demonstrar compaixão e graça, sempre mantendo o amor por missões. Com muito foco e dedicação, a igreja foi crescendo e multiplicando. E logo vimos que era hora de alugar nossa primeira sede. Mas aí a pergunta: com que dinheiro? Ainda bem que o nosso Pai é a fonte de toda a riqueza. E foi dele que veio muito mais além do que pedimos ou pensamos. Foi um tempo de muita mão na massa. Todos os domingos a rotina era chegar cedo, faxina, arrumação, buscar os materiais emprestados, montar o culto e, no final, desfazer e devolver tudo. Uma fase que com certeza não dá para esquecer. A igreja continuou crescendo e o espaço ficou pequeno. Era hora de mudar de novo. Apesar de todos os desafios do ano 2020, Deus falou claramente ao meu coração que viria um período de grande colheita. Fizemos nossas primeiras atividades online, cultos, jornada de oração, PGMs. Mesmo assim, foi nessa época que a igreja mais cresceu. Em se tratando de milagres, sabemos que Deus é especialista. Dessa vez, avançamos para a nossa sede atual. Uma casa maior, com mais estrutura e agora muito mais equipe servindo. Finalmente, voltamos com os cultos presenciais. Celebramos nosso terceiro aniversário, tivemos nosso concílio, deixamos de ser uma congregação e passamos a ser de fato uma igreja. E mais um grande motivo de alegria:
nossa primeira plantação, a Igreja Batista Arte. Cada etapa dos nossos planos trouxe desafios e com isso também os milagres. Nós até tentamos contar nossa história em detalhes, mas é impossível registrar tudo o que Deus tem feito. Detalhes que podem até escapar das lentes fotográficas, mas não do nosso Deus, que cuida de cada detalhe. Hoje continuamos caminhando, avistando o futuro, uma expansão que com os olhos da fé podemos enxergar. Sonhamos com o que Deus ainda vai realizar em nós e através de nós. Com papel e caneta na mão e com muito trabalho, continuamos a obra que Ele nos confiou. E eu queria convidar você a fazer parte dessa história também, fazer parte da Igreja Batista da Lagoa. Deus já tem feito tanto através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você se deixe usar. Em nome de Jesus.